Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Êxodo 26. Este é o capítulo que nesta manhã vamos expor com a graça de Deus. Estamos expondo pela manhã o livro de Êxodo e à noite o livro de Atos. E estamos já na construção do tabernáculo, e no capítulo 26 nós temos uma descrição do tabernáculo propriamente dito, da tenda da congregação, com o seu átrio, com o santo lugar e o santo dos santos. Nós já vimos a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, e hoje nós falaremos basicamente da tenda. Eu quero ler apenas até o verso 13, embora o que nós vamos abordar ocupa todo o capítulo 26, que descreve a tenda do tabernáculo. Diz assim a palavra do Senhor: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas, de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. E as 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si, de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Amém. Meus irmãos, Deus revela aqui o modelo para o tabernáculo propriamente dito. O tabernáculo, a santa habitação de Deus no meio de um povo pecaminoso, atende a uma dupla função. Por um lado, ele protege o povo dos perigos da eventual intrusão não autorizada na santa presença de Deus. As cortinas do Santo dos Santos, do santo lugar, o átrio, onde o fiel só podia adentrar até próximo do altar do holocausto, e isto tudo revela a presença consumidora de Deus, e o tabernáculo tinha essa função de livrar o povo dos perigos de uma intrusão que pudesse levá-los à destruição. Por outro lado, o tabernáculo também provê uma via de acesso para o Senhor. Os adoradores podiam entrar no cercado branco de cortinas de linho, e eles poderiam ali orar e oferecer sacrifícios. Eu quero, antes de descrever, nós não vamos falar de cada detalhe, mas como nós estamos falando do tabernáculo como um todo, eu quero trazer aqui algumas considerações com este título, A Habitação de Deus. Nós vimos os móveis, Deus começa descrevendo os móveis de dentro para fora, né, como nós temos visto, e nós estamos acompanhando conforme o texto bíblico, porque não é uma exposição temática, é uma exposição bíblica. Mas eu quero trazer algumas considerações sobre o que essa tenda fala para nós acerca
do caráter de Deus, acerca do Evangelho, acerca de Cristo e acerca de nós. Eu já tenho enfatizado, meus irmãos, que nós devemos evitar, obviamente, interpretações alegóricas e mirabolantes aos objetos do tabernáculo. Por outro lado, nós não devemos desprezar o seu significado tipológico, que nos é claramente apontado na Escritura, especialmente na Epístola aos Hebreus, que vai tratar do tabernáculo, especialmente nos capítulos 8, 9 e 10. A Escritura é seu próprio intérprete. Além disso, nós devemos procurar entender, antes de tudo, o que todas estas coisas significavam, o que significavam o tabernáculo, os seus utensílios e ritos para Israel, a fim de aplicá-los à nova aliança, procurando entender como eles apontam para o Deus triuno, para o seu ser, para os seus atributos, para Cristo e sua obra, e subsidiariamente para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, como está escrito em Efésios 1, 23. Nessa perspectiva, meus irmãos, eu quero aproveitar essa exposição para uma brevíssima teologia bíblica do tabernáculo, mostrando o alcance e os desdobramentos de algumas verdades que o seu simbolismo encerra. Nós já descobrimos muitas verdades até agora, mas é de suma importância nós compreendermos o sentido último do tabernáculo e como ele se projeta ao longo da história da salvação. Poderíamos chamar esse santuário móvel, com todos os seus utensílios e ritos ali, realizados de um verdadeiro compêndio de teologia ilustrado. Eu peço a sua atenção, que você se concentre na palavra de Deus, que esse é o momento de Deus falar, do Espírito Santo falar por meio da sua palavra. Então eu queria trazer algumas considerações preliminares sobre a natureza da revelação bíblica. É preciso que nós entendamos que no decorrer da história da salvação, os profetas recebiam visões e revelações que, embora tivessem grande relevância e aplicabilidade para os seus desafios presentes e para o povo ao qual eles profetizavam, essas visões e profecias, elas se projetavam para um cumprimento em sucessivos eventos redentores, que apontavam tipologicamente para a era messiânica. Nós sabemos que essa era foi inaugurada na primeira vinda de Cristo, e ela será consumada na sua segunda vinda para julgar e estabelecer o reino de Deus definitivamente. Os biblicistas desenvolveram um conceito de sensus plenior, ou sentido pleno, para explicar o alcance das profecias bíblicas veterotestamentárias. O que é o sentido pleno? Uma profecia, ela se cumpre, algumas profecias elas se cumprem em vários eventos sucessivos e correspondentes. E esses eventos encerram um mesmo padrão. Os estudiosos, eles também desenvolveram um conceito de tipo, a tipologia, para explicar esse fenômeno. O que são tipos? Tipos são pessoas, eventos e instituições que possuem um significado redentor na história bíblica e que foram pré-ordenados por Deus para prefigurar outras pessoas, eventos e instituições posteriores e correspondentes dentro da história da salvação, e que apontam profeticamente para o evento salvador de Deus em Cristo. Por exemplo, a Escritura apresenta Adão como um tipo de Cristo. Em Romanos 5,14 diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir, e a palavra grega usada ali é a palavra typos. Assim como outros personagens, como Abel, o primeiro justo sofredor, Moisés, que era fiel em toda a casa de Deus como servo, enquanto Cristo como filho sobre a casa, como o autor de Hebreus fala em Hebreus 3, Davi e tantos outros. Um exemplo de evento tipo é a libertação do Egito. Ela é um tipo da nossa libertação da escravidão do pecado. São eventos correspondentes que encerram o mesmo padrão de ação de Deus. E que à medida que eles vão acontecendo ao longo da história, uma ministração superior da mesma graça é trazida ao povo. Então, a instituição, meus irmãos, da lei cerimonial apresenta diversos tipos de Cristo, os sacrifícios, o sacerdócio e, para nosso interesse, também o tabernáculo. Então, eu quero relembrar, tendo colocado essas considerações preliminares, que nós já vimos que Deus ordenou a Moisés, lá em Êxodo 25, até ali por volta do verso 9, Deus ordenou a Moisés que convocasse o povo para trazer ofertas com vistas à construção de um tabernáculo. Você lembra que Deus despojou os egípcios, fazendo com que o povo recebesse muitos objetos preciosos. E Deus agora ordena que o povo venha e oferte conforme cada um propôs no coração,
para que o Senhor, como ele diz em Êxodo 25:9, ele diz, para que eu possa habitar no meio deles. Lembre que, nesse momento, sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas em todo lugar onde havia uma manifestação especial de Deus, aquele lugar era considerado sua morada. É uma expressão simbólica, mas a presença de Deus, de um modo especial, se manifestava ali. E nessa perspectiva, nós sabemos que Deus habitava no Sinai. Mas Deus agora, meus irmãos, se propõe a baixar o Sinai e acampar e tabernacular entre os pecadores. Ele se propõe a peregrinar com eles no deserto, aquela glória toda, aquele clangor de trombetas, aquele terremoto, aquele monte fumegante, todo ele, Deus está dizendo, agora eu quero trazer a minha glória para junto de vocês, eu quero armar a minha barraca junto de vocês, quero peregrinar com vocês e guiá-los pessoalmente até Canaã. Meus irmãos, o deserto é um lugar onde só se pode depender de Deus, não se pode plantar, não tem como colher, não se sabe quando virá a chuva, é rara a chuva. Então Deus proporcionou a Israel uma experiência única de andar na sua presença num lugar onde só tinha Deus para eles recorrerem. E é exatamente assim que Deus faz conosco, nós estamos peregrinando para Canaã. E Deus se propõe a habitar não só conosco, mas em nós, como nós ainda veremos. Nós já meditamos sobre alguns utensílios dessa casa de Deus. A Arca da Aliança com os querubins de glória, o propiciatório simbolizando o trono celestial de Deus, que pela expiação do sangue derramado sobre o propiciatório transforma-se em trono da misericórdia. Nós refletimos sobre a arca e o propiciatório, como eles apontam para Cristo. Nós vimos também a mesa dos pães da presença, os pães da proposição, que apontam para a provisão de Deus e para a comunhão a qual Ele nos chama à sua mesa, por meio de Cristo, o pão da vida. Nós meditamos ainda sobre o candelabro de ouro, que os judeus chamavam de menorá, que apontava para o Senhor como luz para o seu povo, e também para Israel, que na presença do Senhor se tornava luz para as nações. Do mesmo modo, eu mostrei como essa verdade se cumpre em Cristo e em sua igreja. Hoje eu quero falar do tabernáculo, essa casa que deveria ser construída. E nós podemos apontar pelo menos 4 realidades espirituais. Lembra que nós falamos de sentido pleno. 4 realidades espirituais para as quais aquela pequena tenda aponta. Essa habitação de Deus aponta para 4 realidades, ou melhor, 5 realidades espirituais. E é isso que nós vamos tratar nessa manhã. Então, em primeiro lugar, o tabernáculo ele era feito com cortinas, algumas delas em 4 cores, né? em 3 cores, azul, púrpura e carmesim. E essas cortinas, elas eram revestidas, e havia tábuas também, que eram de acácia, revestidas de ouro. E essa parte colorida, ela era vista apenas de quem entrava no tabernáculo. Por fora disso, havia mais outras 3 camadas de tendas, não é? De pele de cabra, de pele de carneiro tinta de vermelho e de pele de algum tipo de animal marinho, talvez texugo, leão marinho, ou alguns até dizem golfinho. De qualquer maneira, é interessante que o material ele ia do mais precioso para o mais simples. Quanto mais externo, mais longe da presença santa de Deus no Santo dos Santos, mais simples. Quanto mais nobre, mais próximo da presença de Deus, mais nobre. Por isso que você tem o utensílio do altar e a bacia que estão fora do santuário são de bronze, enquanto que os objetos ali dentro são de ouro. Só para a gente trazer aqui, porque nós não podemos colocar todos os detalhes. E essa tenda, ela era, por um lado, gloriosa no material que era usado, mas ela era simples. Nós colocamos aqui uma projeção e nos próximos domingos, se o Senhor Deus permitir, vamos deixar essa projeção de 6 minutos do que seria uma maquete mais ou menos aproximada do tabernáculo, para quem chegar mais cedo, pelo menos 10 minutos, para você entender. É simples, era chão de barro, mas objetos preciosos, era mais ou menos como tipo menos é mais. Simplicidade e bom gosto. Então, este é o ponto. E quais são as 4 realidades espirituais? Primeiro, o tabernáculo é uma figura e símbolo do ser de Deus e de seus atributos. Essa é a primeira realidade espiritual para a qual o tabernáculo aponta. O ser de Deus e os seus atributos.
Você sabe, meu irmão, minha irmã, que uma casa ela diz muito sobre os que moram nela, né? E do mesmo modo, o material dessa casa de Deus revela os atributos de Deus. As cortinas do átrio, que é o cercado, onde o crente só podia entrar até o altar do holocausto, elas eram todas de linho branco, possivelmente linho fino do Egito. E esse branco das cortinas, o cercado onde ficava o tabernáculo, aponta, obviamente, para a santidade de Deus, que separa o Deus santo do pecador. E o pecador só podia adentrar, cruzar essa área, se ele viesse com um animal para oferecer e derramar o seu sangue sobre o altar, porque só com derramamento de sangue havia remissão. O ouro, meus irmãos, que ocupava vários objetos, que era feito, do qual eram feitos vários objetos, as tábuas de madeira de acácia, uma madeira resistente ao calor, boa para entalhar e comum no deserto, elas foram revestidas todas com lâminas de ouro. E o ouro, ele você lembra que nós falamos, ele fala muito da divindade, ou seja, da transcendência de Deus. As cores reais das primeiras cortinas, azul, púrpura, ou roxo, violeta e carmesim ou vermelho, elas apontam para a sua majestade, eram cores reais. O azul, por exemplo, era tirado de um crustáceo, era muito raro, e era a roupa de príncipes. Desse modo, meus irmãos, o tabernáculo, os materiais do tabernáculo, eles retratavam o tabernáculo como um palácio do rei. Deus está montando o seu palácio. Os querubins esculpidos no propiciatório e bordados na cortina, eles lembram a ira santa de Deus. Você lembra que quando o homem pecou naquele primeiro templo, ele era o sacerdote daquele templo, que é o Éden. Nós já vimos paralelos entre o Éden e o tabernáculo, né? A própria menorá, o candelabro era em forma de uma árvore, ele tinha amêndoas, eram amêndoas esculpidas, flores esculpidas, apontando para a árvore da vida. Então, os querubins foram colocados para impedir que o homem voltasse. Mas Deus está chamando esse homem de volta para a sua comunhão, num certo sentido, para a comunhão que ele tinha no Éden. Mas os querubins bordados, eles lembram a ira santa de Deus, a sua santidade majestosa e a sua soberania. Salmo 99, verso 1 diz que reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O material externo que cobria o tabernáculo lembra vários aspectos da nossa aliança e da nossa salvação. Havia uma pele tinta de vermelho e, obviamente, isso apontava para o sangue derramado. Mas também eles traziam uma ideia de simplicidade, porque por fora havia peles de cabra e peles de animais marinhos, possivelmente apenas curtidas, não coloridas. Isso aponta para a simplicidade, para a humildade de Deus. Sim, humildade de Deus. E onde a humildade de Deus é demonstrada de modo mais cabal, quando Ele se faz carne e habita entre nós. Então o santuário, ele aponta para esses atributos, para a glória, para a majestade, para a realeza de Deus, para a sua santidade, para a sua misericórdia, para a sua humildade. Em segundo lugar, nós podemos ver ao longo das Escrituras e da revelação, que o santuário também é um tipo do santuário celestial. Essa é a segunda realidade para a qual ele aponta. O santuário apontava para o lugar celestial, para a habitação real de Deus. Quando o Senhor ordenou a construção do tabernáculo, ele enfatizou duplamente que este deveria ser feito conforme o modelo que foi mostrado no monte. Capítulo 25, observe aí, verso 9 e verso 40. Ele diz, segundo o modelo, para modelo do tabernáculo, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farás. É como se Deus mostrasse uma espécie de figura, ou várias figuras em 3 dimensões, né, em 3D, como se fosse um holograma. E você vai fazer desse jeito, Moisés, cada detalhe vai ser assim. E no verso 40 do mesmo capítulo 25, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. A palavra modelo, meus irmãos, é um sinônimo de tipo.
Aliás, é a palavra correspondente na versão Septuaginta, aquela versão grega do século II a.C., e também na passagem de Atos, onde Estevão menciona, lá em Atos 7, verso 44, Estevão pregando o evangelho para aquelas pessoas da sinagoga, aqueles homens da sinagoga, ele conta toda a história da salvação e ele fala do tabernáculo. E lá em Atos 7, 44, ele diz: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. A palavra grega é typos, é exatamente a palavra tipo. Deus mostrou um tipo e disse: olha, você vai fazer com este tipo, conforme este modelo. Então, o Senhor mostrou para Moisés uma imagem de como o tabernáculo e cada um dos seus utensílios deveriam ser. Portanto, o tabernáculo era um tipo, antes de tudo, do santuário celestial. A própria Escritura diz isso em Hebreus, se você quiser abrir, no capítulo 9, verso 24. Hebreus 9, 24. Lá está escrito: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Ou seja, o santuário feito por mãos humanas é figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O santuário feito por mãos humanas, irmãos, ele, no contexto de Hebreus, é o tabernáculo. Embora possa ser aplicado também ao templo de Salomão, mas ele está falando do tabernáculo. Aliás, no capítulo 9, ele vai descrever o tabernáculo. O santo lugar, o santo dos santos, a arca da aliança, tudo isso está no capítulo 9 de Hebreus. Então, ele está se referindo ao tabernáculo. Esse é o santuário feito por mãos, ainda que por ordem de Deus, homens fizeram. O que ele está dizendo é: Cristo, quando ressuscitou, ele não entrou no santuário como o tabernáculo, mas ele entrou no próprio santuário de Deus celestial. Em Hebreus 8, verso 5 também, o autor cita esse texto de Êxodo 25, 40, quando o Senhor diz: vê que faça segundo o modelo que eu te mostrei no monte. E em Hebreus 8, 5, o autor, ele explica que o tabernáculo com seus utensílios e os ritos nele praticados eram figura e sombra das coisas celestiais. Você sabe que a sombra, ela mostra uma forma, mas ela não mostra, por exemplo, você sabe que tem uma mão, se tem uma luz que se projeta atrás de você e uma mão se estende, você percebe que é uma mão porque você vê a forma da mão. Mas você não sabe se é uma mão negra ou uma mão branca, né? Você não sabe se tem unha ou se não tem, porque a sombra é uma imagem que não é muito nítida, mas que aponta a presença. O que é interessante é que à medida que a figura real vai se aproximando, a sombra vai sumindo. E é isso que acontece nas alianças de Deus. À medida que a nova aliança vai chegando e que vai se aproximando a vinda de Cristo, a sombra vai se dissipando. E o tabernáculo, ele é uma sombra, mas é sombra de quê? Do santuário celestial. Veja, Deus está armando uma maquete do santuário celestial. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, no meio do povo. Então, quando eles olhavam para aquilo, eles tinham que imaginar que ali era um tipo do santuário celestial, da verdadeira habitação de Deus. O próprio Salomão, quando ora na sua inauguração, na sua oração inaugural, se não me engano ali, por 1 Reis 6, quando ele ora, ele diz: mas de fato habitaria Deus entre os homens quando ele constrói o templo? Ele diz: eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa. Salomão sabia que aquela não era a habitação final de Deus. E é por isso que quando ele ora, ele diz: quando o teu povo vier a esse lugar, ouve tu dos céus, ouve tu dos céus. Várias vezes na oração ele diz isso: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Está entre 1 Reis 6 e 8, mais ou menos por aí, se eu não estou enganado. E a palavra de Deus mostra que Deus está colocando exatamente como se fosse o céu na terra. O homem não pode chegar até Deus, Deus baixa até ele. Deus diz: eu quero tabernacular com vocês, eu quero habitar entre vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero guiar vocês, eu quero me relacionar e ter comunhão com vocês. Em terceiro lugar, nós também devemos lembrar que
o tabernáculo é um tipo de Cristo encarnado. Ele não só é uma figura dos atributos de Deus, do seu ser, ele não só é um tipo do santuário celestial, mas ele também é um tipo, o próprio tabernáculo, não só cada utensílio, como vimos, mas o próprio tabernáculo é um tipo de Cristo encarnado. Cristo chama o seu corpo de santuário, meus irmãos, em João 2, 19 a 22. Se você quiser abrir para conferir. Ele está expulsando os vendilhões do templo, e aí alguns vêm questioná-lo, dizendo, com que autoridade tu fazes estas coisas? E ele diz assim, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E eles disseram, olha, em vários anos foi construído, em tantos dias foi construído esse santuário, e você está dizendo que pode reconstruí-lo? Porém, João explica, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, seus discípulos entenderam. E por que o corpo de Cristo é santuário? Porque a Bíblia diz em Colossenses 2,9, que nele habita corporalmente, meus irmãos, fisicamente, a plenitude da divindade. É por isso que Cristo chama o seu corpo de santuário. Cristo, em seus dias terrenos, era o templo, meus irmãos. Ele é o santuário, ele é o tabernáculo. É por isso que em João 1,14, depois de descrever o verbo eterno de Deus, ele diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou, essa é a palavra grega, tabernaculou entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele Deus, quando diz, Deus no Sinai, Deus de Israel, quando diz, eu quero tabernacular entre vocês, ele está falando um princípio que ele cumpre plenamente, claramente, fisicamente, em Cristo. Ele vem para habitar em nosso meio, na pessoa de Cristo. E então, em sua obra redentora, Cristo revelou todos os atributos de Deus tipificados no tabernáculo. É por isso que o tabernáculo tinha uma aparência externa. As cortinas, ou o todo mais externo do tabernáculo, era rústico. Porque a divindade, a realeza, estava escondida, só o sacerdote podia ver. E não é isto, meus irmãos, que aconteceu com Jesus. A sua divindade estava escondida na sua humanidade. E somente aqueles a quem ele escolheu foi revelada essa divindade. E no monte da transfiguração. Mas esse Jesus veio humilde. Jesus é a expressão da humildade de Deus, quando ele se faz carne. Que maravilhoso, que maravilhosa é esta mensagem do tabernáculo. Em sua obra redentora, Jesus revela todos os atributos de Deus. Ele revela a santidade de Deus, quando ele recebe sobre si a ira de Deus contra o pecado. Ele revela a misericórdia de Deus, quando ele nos traz o perdão. Ele revela a pureza de Deus, porque ele nunca pecou. Ele revela a realeza de Deus, porque quando ele ressuscita, ele demonstra que ele é o Senhor e Cristo. Michael Morales, num artigo intitulado O Tabernáculo, a Casa de Deus, publicado no blog Voltemos ao Evangelho, comenta, através da encarnação, o eterno Filho se torna um templo. Sua humanidade é a morada de Deus. Como templo, Jesus também é o caminho para Deus. O seu autossacrifício na cruz, da agonia, expia nossos pecados, cumprindo o ritual sacrificial do antigo Israel, muito apropriadamente. Portanto, a crucificação de Cristo resultou em Deus rasgando o véu do templo através do véu da carne de Jesus. Um novo e vivo caminho para Deus foi aberto. Como o autor de Hebreus fala em Hebreus 10, 19 a 22. Então, o tabernáculo é um tipo de Cristo. Mas tem uma outra verdade que está incluída nessa terceira. A quarta verdade, a quarta realidade. O tabernáculo também aponta para nós, a igreja de Cristo. Por quê, meus irmãos? Cristo, Deus não tinha um propósito apenas de habitar entre os homens, entre nós. Era seu propósito habitar em nós. Você já imaginou isso? O Deus Todo-Poderoso, irmãos, que criou o universo,
que domina todas as coisas, a quem os céus e os céus dos céus não podem conter. Ele não se contentou em habitar entre nós, ele quis habitar em nós. E ressuscitado dentre os mortos, Cristo seria a pedra fundamental de um templo santo de pedras vivas. Crentes que seriam morada de Deus, do Espírito de Deus. Uma igreja que seria apresentada a Ele em esplendor. Por causa da nossa união com Cristo e da habitação de Deus no Espírito, nós, a sua igreja, somos chamados de santuário dedicado ao Senhor, em Efésios 2:21, que está sendo edificado. Nós sabemos que com a ascensão de Cristo, Deus habita em seu povo pelo Espírito Santo, que é do Pai e do Filho, tornando esse povo em santuário vivo. É neste sentido que Pedro declara em 1 de Pedro 2, versos 4 e 5, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós mesmos sois edificados, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que maravilha, meus irmãos. E como se não bastasse, nós somos coletivamente chamados de santo dos santos de Deus. Como assim? Pecadores miseráveis como nós. Porque a santidade de Cristo é mais contagiosa do que nossa pecaminosidade. A santidade de Cristo, ela anula a nossa pecaminosidade. Ela limpa-nos da nossa pecaminosidade. A Bíblia não se contenta em nos chamar santuário, ela nos chama de santo dos santos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, está escrito: acaso não sabeis que sois santo dos santos de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Está falando de nós coletivamente. Na sua tradução está santuário, mas a palavra grega usada é a palavra para santo dos santos. Os gregos, a palavra para santuário é a palavra hieros, e a palavra para santo dos santos é a palavra naos, e Paulo usa a palavra naos aí. Vocês, a igreja reunida, esse corpo é santuário, é o santo dos santos, é o lugar da intimidade de Deus. A santidade, aquela santidade do clangor de trombetas, dos terremotos, ela habita na igreja reunida. Mas também o nosso corpo individualmente é chamado de santo dos santos. Falando contra a prostituição, é por isso, crente, que você não pode viver em imoralidade. Lá em 1 Coríntios 6,19, o Senhor diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário, ou santo dos santos, é a mesma palavra do Espírito de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta é uma chamada à santidade. Sobre isto, Morales comenta: através de sua ressurreição e ascensão, Jesus levou a humanidade ao paraíso celestial. Primeiro, através de sua própria natureza humana, e depois, pela nossa união com Ele por meio do Espírito. Jesus é de fato a pedra que os construtores rejeitaram, mas a quem Deus vindicou como a principal pedra angular do seu templo vivo. Pelo Espírito derramado, o povo de Deus, como pedras escolhidas, é levado à união com Cristo para formar a casa e o lar de Deus. Maravilhosamente, presta atenção, igreja, maravilhosamente, a igreja do povo de Deus, reunido para o culto comunitário, tornou-se templo de Deus em que habita o Espírito de Deus. A ênfase, portanto, é na coletividade. Eu não sou igreja, você não é igreja. A Bíblia não diz em nenhum momento que o crente individualmente é a igreja. A Bíblia diz: vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos o santuário. Inevitavelmente, então, o tema do templo nas Escrituras chega a doutrina da união com Cristo. Não é por nossa glória, irmãos, é porque há uma união mística entre nós e Cristo. Nós somos o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E nós, pecadores, somos feitos santuário de Deus. Em quinto e último lugar,
o tabernáculo aponta também para a realidade consumada. Ele é um tipo da cidade celestial, onde Deus habitará com o seu povo. Porque agora nós temos uma experiência limitada, imperfeita da presença de Deus, não pela imperfeição dele, mas pela nossa imperfeição e pela imperfeição, pelo caráter provisório da nossa experiência. Mas o tabernáculo aponta também para a cidade celestial, onde Deus habitará com o seu povo. Meus irmãos, se nós abrirmos em Apocalipse, você abrir lá no capítulo 21, você verá que o Espírito Santo fala por boca de João, que a habitação de Deus com o seu povo se consumará na glorificação final dos filhos de Deus. O apóstolo testifica em Apocalipse 21, versos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como Deus estará conosco de forma visível? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, João 1,18. É na pessoa do Filho que veremos o Deus Trino. Ele habitará em nosso meio e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Crente, nós ainda vamos passar sofrimento nesse mundo, mas nesse dia, nesse tabernáculo, nessa casa eterna, toda lágrima será enxugada, a morte já não existirá, nós não viveremos mais luto, nós não prantearemos, nós não teremos mais dor, porque todas as coisas passaram. Louvado seja Deus. Eu cito mais uma vez o autor reformado. Finalmente o templo representa o propósito eterno e profundo de Deus em habitar em comunhão com o seu povo na criação. A morte de Jesus Cristo demonstra a profundidade divina de tal propósito. E a união com Cristo, à altura desse propósito, o amor que excede todo entendimento. Através da lente da criação e da aliança, o tabernáculo cheio de glória direciona os olhos da fé para a visão de João, onde a igreja desce do céu e é descrita como uma cidade-templo, em Apocalipse 21, a nova Jerusalém. A mesma glória alerta os ouvidos da fé para que ouçam a clara voz celestial dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Dentro da casa de uma nova criação. Veja, o fato de que nós somos unidos a Cristo significa que nós somos de Cristo, mas que Cristo é nosso. A união mística com Cristo significa que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então a igreja, como povo de Deus de todas as épocas e nações, será o templo de Deus, mas também o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, é um templo para a igreja. Esse é um mistério tremendo. Se você olhar em Apocalipse 21, no verso 3, está escrito que Deus será o nosso santuário. Em Apocalipse 21, na verdade, no verso 3 diz que nós somos o santuário. Ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. A habitação de Deus estará entre nós. Mas veja, ele descreve a Nova Jerusalém nos versos 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ela tem a glória de Deus, porque Deus habita nela. Mas não é só isso. Observe o verso 22 do capítulo 21. Não só a igreja, nós seremos santuário de Deus, mas Deus será para nós santuário. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Por quê? Porque ela tem a verdadeira menorá, o verdadeiro candelabro. A glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, que verdades tremendas. Que o nosso coração se alegre com essas verdades. Eu quero concluir. Quando nós examinamos, meus irmãos, as Escrituras, portanto, nós verificamos a realidade da habitação de Deus no meio do seu povo, se descortinando progressivamente através da história da salvação, tornando-se uma realidade cada vez mais palpável. E a própria representação da habitação de Deus ali no tabernáculo, ela se move para o templo, para Cristo, para a igreja, para a cidade de Deus, culminando no Novo Testamento com a habitação de Deus entre o seu povo através do Cristo encarnado. E com a ascensão, então, de Cristo, Deus habita em nós pelo seu Espírito. E quando nós, no dia do Senhor, meus irmãos, nos reunimos para cultuar, é o momento, por excelência, quando nós antecipamos este dia. Um outro autor reformado ressaltou com razão que Deus não tinha a obrigação de habitar conosco. E nem possui a necessidade inerente de habitar entre os homens, mas por causa do seu amor gratuito, soberano, e para a sua própria glória, ele decidiu habitar conosco e em nós. É seu prazer que o seu tabernáculo esteja entre os homens, para que possamos conhecê-lo, amá-lo, desfrutá-lo e glorificá-lo diante da sua face, agora e para sempre. Eu quero trazer aqui 4 aplicações muito simples. Primeira, eis porque, meus irmãos, nós devemos conhecer e nos deleitar no ser de Deus e nos seus atributos. Conhecer os atributos de Deus, estudar os atributos de Deus, é fundamental. Crianças. As crianças precisam aprender desde cedo quem é Deus. Alguma criança aqui pode me dizer quem é Deus? Pode? Alguém pode falar? Pode falar, Calel, quem é Deus? Aqui no microfone. Pode vir aqui, por favor. Ensine os adultos, meu filho. Quem é Deus? Deus é Espírito infinito, é eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Amém. Obrigado por nos ensinar. Aprendam, adultos. Atributos de Deus. Catecismo. Ensine a seus filhos quem é Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus para que nos deleitemos no seu ser, na sua glória. Em segundo lugar, eis porque devemos buscar também crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, tendo nele, meus irmãos, e só nele, grato contentamento mais do que em qualquer outro ser no universo, como nos exorta a Escritura em Colossenses 2, 6, 7, essa deve ser a nossa maior ambição. Colossenses 2, 6, 7 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Nós não precisamos mais nada além do nosso Cristo, e nós precisamos aprender a conhecer o amor de Cristo, nós precisamos meditar nas Escrituras, nos reunir para adorar e olhar para Cristo. Em terceiro lugar, eis porque devemos amar a igreja. Não tem como você amar a Cristo, não amar a igreja e o ajuntamento solene no dia do Senhor. Algumas pessoas, para não vir à igreja, dizem: Deus não habita em santuário feito por mãos. Quem disse que é nessas paredes? Mas Ele não prescinde da igreja reunida, seja embaixo de uma árvore, mas tem que estar reunida para cultuar. Nós precisamos aprender a amar a igreja, o santuário vivo de Deus. Aqui, no meio desses pecadores, estão as pedras que vivem. Aqui está a casa espiritual, o sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cristão que não ama a igreja não é cristão de verdade. Cristão desigrejado demonstra não ter discernimento da natureza da igreja como santo dos santos de Deus, por causa da sua união com Cristo e da habitação do Espírito. E em quarto e último lugar, eis porque devemos viver o presente, sempre à luz da esperança futura.
regozijando-nos na esperança, sendo pacientes na tribulação e na oração, perseverantes, aguardando dos céus o nosso bendito Salvador. A nossa casa não está aqui, meus irmãos. Esse templo ainda não está terminado. E nós precisamos viver no presente, à luz da bendita esperança. Que o Senhor Deus aplique essas verdades do tabernáculo ao nosso coração, e nós possamos amar a sua palavra e estudá-la e adorá-lo de coração, lembrando, sobretudo nesse dia, que é o dia do Senhor. Vamos orar. Que a graça soberana, irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor sacrificial, incondicional e eterno de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão consoladora e benfazeja do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.